Sim, que aí tem um homem, uma mulher de Deus cheio de fé, que vai gerar seu milagre, vai gerar o milagre da tua família, vai gerar o milagre da tua casa, queira Satanás ou não, é pela fé que você vai viver esse milagre. Aqueles que creem expulsarão os... Isso é autoridade de Deus para a nossa vida. Se é autoridade sobre as trevas. Escute, sabe por que você ainda está de pé? Sabe por que aquele macumbeiro tem gastado o que tem e o que não tem nas encruzilhadas, fazendo despacho, querendo tocar em você, querendo destruir teu casamento, destruir teu filho, querendo acabar com o que você tem? Sabe por que aquele invejoso fica te secando? Mas quando ele mais seca, mais você cresce. Quando mais ele te amaldiçoa, mais Deus te abençoa. Não é porque você é bonitinho, porque você tem os olhos verdes, não. É porque você crê, você crê, você crê e Deus te abençoa. Ele pode tentar, ele pode lutar, mas maior é o seu Deus. O inimigo, ele é tão sujo que muitas das vezes ele quer nos secar, muitas das vezes ele quer nos aborrecer, ele quer nos entristecer, e nós deixamos de olhar para as nossas conquistas, nos olhar para as nossas vitórias. Nós deixamos de dar o devido valor àquilo que Deus fez por nós. Sabe por quê, irmão? Porque Ele trabalha na autoestima. Às vezes você está tão confiante com a conquista sua, e você vai compartilhar essa alegria com alguém, e essa pessoa, em vez de ficar alegre com você, ela vai caçar um defeito, vai caçar uma situação para tentar trazer tristeza, bater, mas só que há um Deus que Ele guarda e zela daquele que nele crê. O inimigo pode até tentar, mas se ele vir por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não sofrerá dano algum. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? É promessa de Deus, é promessa de Jesus. Só quem crê nessa promessa, levanta as 2 mãos lá em cima, e dá uma linda salva de palmas para Jesus. Querou Xeberedei, Carandagai. E espalhando luz, esperança e salvação. Pastor Odair Ferreira, a serviço do reino. Glória a Deus, glória a Jesus. Pode se assentar, meus amados. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é bom, Jesus é lindo e o diabo é que não presta. É muito bom a gente estar na casa do Senhor, louvando a Deus e bendizendo a Deus. Mas eu vou falar para você, irmão, quando você está na casa do Senhor, louvando a Deus, bendizendo a Deus na prova, é melhor ainda. Porque Deus, Ele olha para você e fala, como que esse camarada é resiliente, como que essa mulher é determinada, mesmo diante a afronta de Satanás, mesmo diante a prova, não retrocede, não desiste, e é por isso que Deus se alegra com você na casa dele essa noite, e é justamente por isso que enquanto você adora, enquanto você ora, Deus opera milagre. Só quem crê que hoje é noite de milagre, levanta as 2 mãos lá em cima, e dá uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia! Eu quero falar sobre milagres essa noite. Para gerar milagre, meus amados irmãos, não precisa de muito. Precisa de tão pouco, que é um elemento que só tem 2 letras. Fé. Eu quero compartilhar com a Igreja de Cristo um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versos 17 em diante. Louvado seja Deus.
Nós vamos aprender hoje com o mestre que nós podemos ser gerador desse milagre. Nós podemos ser testemunhos desse milagre. E nós podemos ser o alvo desse milagre. Evangelho de Cristo, capítulo 16, versos 17, vai dizer assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. 19. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que o seguiam. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, sem querer desprezar a oração do pastor Elias, junto com a Igreja de Cristo, mas como complemento desta mensagem, eu quero também fazer um instante de oração. Eu peço para meu irmão que estende suas mãos para cá, inclina sua cabeça e ora assim comigo. Deus amado, Pai querido, santo, justo e fiel, glorificado a Deus e exaltado seja o nome do Senhor. Damos graças ao Senhor, Pai amado, por tudo que tem feito entre nós. Damos graças ao Senhor por estar presente nos louvores. Damos graças ao Senhor por estar presente nos testemunhos. Damos graças ao Senhor por estar presente, ó Pai, em cada palavra falada desse altar, desde o primeiro instante de culto ao Senhor essa noite. Eu peço a Ti que em nome de Jesus Cristo, o Senhor continua com nós, e da mesma forma, ó Pai, que segurou este microfone, que eu possa estar nas mãos do Senhor. Usa minha vida, ó Pai, como o Senhor usou aquela sarça para falar com Moisés. Usa, Pai amado, com a mesma autoridade que o Senhor usou aquela jumenta para falar com Balaão. Mas também, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, prepara o coração de cada ouvinte essa noite, assim como o agricultor prepara a terra para receber a preciosa semente, que essa semente venha germinar, que a árvore possa crescer, possa produzir frutos, e os frutos venham permanecer até a volta do Senhor. Peço e clamo a Ti, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo, todo espírito maligno seja colocado por terra em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de frieza, espírito de incredulidade, espírito de contenda, seja repreendido e destruído em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o único espírito a permanecer essa noite seja então somente o Espírito Santo de Deus. É o que eu peço e clamo ao Senhor em oração crendo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Meus amados irmãos, nós lemos um texto bíblico que relata uma promessa do Senhor Jesus ressurreto. Jesus, ele já havia ressuscitado, e antes dele partir ao Pai, ele reúne os seus 11 discípulos e lhes fazem uma promessa que não é para todo mundo, que também não é para poucos, mas é uma promessa àqueles que crerem. Ele diz bem claro no versículo 17, o qual nós acabamos de ler: os sinais seguirão aos que crerem. Essa promessa, meus amados irmãos, não estava limitada somente aos discípulos que estavam com eles. Essa promessa não estava somente, pastor Elias, aos 11 discípulos que os acompanhavam ali, não. Estava para a igreja primitiva, mas também para a igreja contemporânea que somos nós. Estavam para os discípulos daquela época, mas está para nós que somos os discípulos atuais. Por quê?
Porque nós, como cristãos, andamos segundo a tua palavra, segundo a tua Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. No versículo, meus amados irmãos, o qual nós acabamos de ler, também há algo que nós precisamos entender. Há um chamado para aquele povo. Eles precisavam crer. Eles precisavam acreditar. Eles precisavam ter fé. E ter fé é alcançar no inalcançável. Ter fé é você pôr o pé aqui, imaginando que Deus vai pôr o chão embaixo, para você atingir o inatingível. Não sei se existe essa palavra, mas eu vou conjecturar com ela nesse momento. Por que, meus amados irmãos? Porque nós não precisamos ver para crer. Nós precisamos ver porque cremos. O tema dessa mensagem é: quem crer não anda atrás de sinais, os sinais vai atrás dos que creem. Se você for fazer uma autoanálise, quantos milagres que você nem esperava bateu na sua porta. E muitas das vezes você estava atrás de algo e não conquistou, porque às vezes no seu olhar, o seu desejo era bom, era necessário, mas os planos de Deus eram muito melhor do que os seus. Ao invés de você correr atrás da bênção, a bênção veio até você. Porque é isso que Deus tem preparado para aqueles que nele crê, aqueles que nele confiam. Estes sinais seguirão aos que creem. Quais são os sinais? Em meu nome expulsarão. Me ajudem, em meu nome expulsarão. Vocês estão com medo ou não estão acreditando? Então fala, verbaliza. Solta esse crente que há dentro de você, que eu sei que aí tem um homem, uma mulher de Deus cheio de fé, que vai gerar seu milagre, vai gerar o milagre da tua família, vai gerar o milagre da tua casa, queira Satanás ou não, é pela fé que você vai viver esse milagre. Aqueles que creem expulsarão os... Isso é a autoridade de Deus para a nossa vida. Se a autoridade sobre as trevas. Escute, sabe por que você ainda está de pé? Sabe por que aquele macumbeiro tem gastado o que tem e o que não tem nas encruzilhadas, fazendo despacho, querendo tocar em você, querendo destruir teu casamento, destruir teu filho, querendo acabar com o que você tem? Sabe por que aquele invejoso fica te secando? Mas quando ele mais seca, mais você cresce. Quando mais ele te amaldiçoa, mais Deus te abençoa. Não é porque você é bonitinho, porque você tem os olhos verdes, não. É porque você crê, você crê, você crê, e Deus te abençoa. Ele pode tentar, ele pode lutar, mas maior é o seu Deus. O inimigo, ele é tão sujo que muitas das vezes ele quer nos secar, muitas das vezes ele quer nos aborrecer, ele quer nos entristecer, e nós deixamos de olhar para as nossas conquistas, nos olhar para as nossas vitórias. Nós deixamos de dar o devido valor àquilo que Deus fez por nós. Sabe por quê, irmão? Porque Ele trabalha na autoestima. Às vezes você está tão confiante com a conquista sua, e você vai compartilhar essa alegria com alguém, e essa pessoa, em vez de ficar alegre com você, ela vai caçar um defeito, vai caçar uma situação para tentar trazer tristeza, bater. Mas só que há um Deus que Ele guarda e zela daquele que nele crê. O inimigo pode até tentar, mas se ele vir por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não sofrerá dano algum. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? É promessa de Deus, é promessa de Jesus. Só quem crê nessa promessa, levanta as duas mãos lá em cima, e dá uma linda salva de palmas para Jesus. Querou Xeberedei, Carandagai, e Abissubiandefandegas. Está escrito lá: expulsarão demônios e falarão novas línguas. Querou Xeberedei, Carandegai. O homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo, não vai ter vida fácil. Os seus caminhos não serão flores, haverão pedras, enfrentarão caminhos espinhosos. Só que tem um porém: em momento algum você estará sozinho, porque o Senhor teu Deus estará contigo. Ele disse: ainda que ande pela sombra do vale da morte, não temereis mal algum. Não tema, meu querido, não tema, minha querida. O plano e o projeto de Deus para a tua vida é muito maior. É projeto de milagre, é projeto de vitória. Ele te chamou para ser projeto vivo de milagre de Deus. Pastor, tá barulhento hoje, hein? Tô com fé. Eu tô com fé, irmão. E quando eu tô com fé, coitado do Satanás. Coitado dele. Um dia, eu brincando, conversava com o pastor Elias sobre isso. Eu já vi milagres acontecendo nessa igreja. Nós já oramos por milagre que aconteceu. O presbítero Acemar está de pé hoje, chegou de cadeira de roda. Nós oramos com fé e Deus levantou ele da cadeira de roda. Uma vez eu brinquei com uma criança: você não fala, o gato comeu sua língua. A mãe dele: ai pastor, ele é mudinho. E eu, morrendo de vergonha, eu coloquei a mão na cabeça dele e falei: então era. E orei, determinei que em nome de Jesus essa criança ia falar. Isso foi numa quinta-feira, os irmãos devem se lembrar. No domingo a mãe dele estava testemunhando na igreja que aquela criança começou a falar já com quase 5 anos para 6 anos de idade. Mas Deus deu a voz àquela criança, porque tudo é possível aquele que crê. Meu irmão, eu não sei o tamanho do teu problema, eu não sei o tamanho da tua enfermidade, eu não sei qual é a sua dificuldade. O que eu sei é que o Deus que faz milagre está aqui essa noite, e Ele disse que eu posso fazer esse milagre. Ele nos deu essa autoridade. Falarão novas línguas, é a evidência do Espírito Santo. O homem ou a mulher cheio do Espírito Santo é marcado quando ele fala em línguas estranhas. Não quer dizer que quem não fala em línguas estranhas não tem o Espírito Santo. Tem sim. Porque o Espírito Santo, a primeira atitude dele na vida do homem e de uma mulher de Deus, não é dom de línguas, não. É convencer do arrependimento. É convencer que não quer mais pecar. É convencer de andar no caminho e na presença do Senhor. E eu estou diante de homens e mulheres de Deus que tomaram a decisão de arrepender do pecado e andar no caminho do Senhor. Eu quero te dizer, meu querido, minha querida, talvez você não saiba, mas quem te convenceu não foi o pastor Odair, quem te convenceu não foi a pastora Leia, quem te convenceu não foi o pastor Elias, não foi o presbítero Acemar, quem te convenceu foi a palavra de Deus que te convenceu. Quem te convenceu é o Espírito Santo de Deus. Ele está aí, Querou Xeberedei Carandagai. Ele está aí, sinta ele aí, sinta o toque dele aí, sinta a presença dele aí. Oh, meredou, Querou Xeberedei Carandagai. E Abissubiandefandegas. E é com o poder do Espírito Santo que você vai transformar vidas. E é cheio do Espírito Santo que a primeira vida a ser transformada será sua. É cheio do Espírito Santo que você vai experimentar os livramentos do Senhor. Louvado seja Deus.
Versículo 18, diz assim: pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Louvado seja Deus! Ei, você sabe o que quer dizer? Se beberes alguma coisa mortífera, se pegarem na serpente, não lhes causará dano algum. Você terá a proteção de Deus. A mão de Deus vai andar contigo. Você sabe o que isso quer dizer, meu querido, minha querido? Que mal algum tem força contra você. Ei, nós passamos a pandemia. Estamos aqui vivos para glorificar o nome do Senhor. Nós enfrentamos, meus irmãos, situações que uma pessoa natural não consegue. Eu, para a glória de Deus, irmãos, Deus me deu um livramento. Nosso irmão Vander é testemunho, ele trabalha com máquina. Eu tombei só 3 máquinas, Semar. Uma duas retroescavadeiras, uma pá carregadeira. E estou aqui, ileso, para a glória de Deus. Acidente de moto, quando eu não servia a Deus, eu levava um monte. Mas Deus já tinha um plano de livramento para a minha vida. E mesmo assim Ele me guardou e me protegeu. Quantas enfermidades nós não fomos acometidos e ainda estamos de pé. E se eu for falar então, irmão, das obras de bruxaria que já foram feitas para você, nos trabalhos que já foram feitos na encruzilhada, meu querido, minha querida, você não está entendendo. O projeto e o plano de Deus para a tua vida é viver coisas ainda maiores. Querou Sheberedei Carandagai, Lomeredou Querou Sheberedei Carandeplai. O Espírito Santo de Deus me faz entender que Ele está desfazendo obra de bruxaria essa noite. E absubi andefandegas, degas Querou Sheberedei e absubi andefandegão deblai querou sheberedei caradeplas. O Senhor nosso Deus, Ele está enviando anjo essa noite numa encruzilhada, numa estrada de fazenda, perto de uma porteira, e arranca lá que está enterrado. Tem mel, tem formiga e tem um nome escrito Felipe. O inimigo projetou essa obra de bruxaria para destruir essa pessoa, mas o Deus que faz milagre, Ele visita, desmancha essa bruxaria e fala: filho, caminha comigo que eu farei nova todas as coisas. Deus desfaz bruxaria. Deus desfaz bruxaria. Querou Sheberedei Carandagai. E eu já vou falar pros mandingueiros que tem feito bruxaria aí querendo me matar. Já vou falar pros macumbeiros que tem feito bruxaria aí, querendo fechar essa obra, querendo tocar na minha família, querendo tocar na minha casa, querendo tocar nas ovelhas desse rebanho. Não perca seu tempo não vai mais fazer despacho na encruzilhada não. Você está perdendo tempo e dinheiro, porque o Deus que nós servimos, Ele nos deu poder sobre todos os males. Ei, Deus te deu poder para enfrentar todos os males. Deus te protege. Deus protege a tua casa. Deus protege a tua família. Não te preocupe, porque o Deus que faz milagre caminha contigo. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, irmãos. E Ele ainda faz muito mais. Ele diz, olha só: e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Isso quer dizer o que, meus amados irmãos? Que o Senhor nos deu poder para curar. Escute, olha aqui para mim, eu não quero nenhum crente que esqueça disso. Deus te deu poder para curar. Você vai orar com fé pelo enfermo e Deus vai curar. Olha para o teu irmão e diz para ele: o poder da cura está nas suas mãos. Deus vai curar.
Porque Ele deu esse poder, mas temos que orar com fé. E olha quem está falando, é um homem que já orou sem fé. É um homem que, certa feita, eu gosto de compartilhar isso aqui para lembrar de onde eu saí, para mim não esquecer de onde eu saí, para mim não voltar a ser quem eu era. Eu me lembro, o irmão Wander, eu já era presbítero de uma igreja. Fui consagrado a presbítero na Assembleia de Deus. Pois fui congregar na igreja Jesus é o Caminho da Salvação com a nossa amiga pastora Regina. Fundamos a igreja, congregamos juntos lá. Eu era o segundo da igreja. Eu tinha muita autoridade, muito conhecimento administrativo, qual aplicava na igreja. Era respeitado por isso e respeitava as pessoas por isso. E tinha consideração das pessoas por tal. Certa feita, acabou o culto. A pastora Regina falou: quem vai orar hoje pelas pessoas na fila é o presbítero Odair Ferreira. Lá vai eu orar. Vem um irmão, eu oro, vem outro, eu oro. Aí vem a nossa irmã hoje, pastora Adriana, esposa do pastor Carlão da Salvação, e fala: presbítero, eu tô com a dor no estômago, sentindo um negócio ruim, tal, já tomei remédio para isso, tal, e não resolveu. A irmã me conta o problema, irmão Wander, para mim orar e Deus curar ela. Mas eu era um homem que tinha tanta fé, que eu falei: irmã, a irmã Leia conhece uma irmã Vani, que ela tem um remédio que é daqui, ó, um tal de cura tudo. Pede o endereço da irmã Vani, compra um remédio com ela. É minha fé, irmãos. A irmã tinha mais fé na minha oração do que eu mesmo. Ela contou a doença para mim, orar para Deus curar, e eu, em vez de orar para Deus curar, eu falei: ó, a irmã tem um remédio que cura. Mas aí hoje eu entendo, depois disso eu entendo, que o Senhor, Ele tem o poder de curar tudo. Está aqui na Bíblia Sagrada dizendo que esse poder foi passado para mim e para você. Se nós pôr as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Sabe por que muitos não fazem isso? Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque não tem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos uma vizinha que ainda não é evangélica. Até poucos dias atrás, algumas semanas atrás, ela estava internada. Foi entubada. O esposo dela me avisou: pastor, ora porque ela está assim assado. A situação é difícil, está entubada, está na UTI. O pulmão está todo tomado. Eu falei: para o médico está difícil, mas para o nosso Deus não é difícil. Eu fui lá. Cheguei no hospital, como capelão, a gente pode entrar na auxiliadora com a carteirinha de capelão. Foi me permitido entrar na UTI, só não permitiram que eu entrasse no lugar que ela estava entubada, que era no isolamento. Mas ali de fora, na parede de vidro, eu ungi, coloquei minhas mãos e decretei a cura, orei com fé. E quando eu saí, encontramos uma outra irmã, que me foge o nome agora, trabalha no hospital. Ela falou: pastor, essa aí é só um milagre. Eu falei: se é milagre que ela precisa, então logo ela está em casa, porque o milagre chegou. E para a glória de Deus, ela está em casa, sã e salva e curada. E nem parece que foi entubada. Mas não foi por minha causa, não foi por minha culpa. Foi pelo nosso Senhor Jesus, que quando Ele foi para junto ao Pai, Ele disse: e de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. No meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios e falarão nova língua. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero profetizar e declarar que esta noite está sendo levantado homens e mulheres de Deus que farão a diferença por onde passar. Vão chegar, não sei como você chegou, mas eu sei que sairá carregado na unção transbordadora do Espírito Santo de Deus. É Deus, é Deus. Você tem uma proteção sobrenatural. Você tem a proteção do próprio Jesus. Você tem o chamado do próprio Jesus. Isso aqui não é para pessoa natural, é para pessoas que acreditam no sobrenatural. As pessoas natural não conseguem acreditar que se você orar, uma pessoa pode receber a cura. A pessoa natural não pode acreditar que Deus pode entrar com providência na causa da justiça. Ela prefere buscar os melhores advogados.
A pessoa natural não pode acreditar que Deus abre uma porta para ela onde não tem parede. Ela prefere se capacitar e contar com seu próprio esforço, com seu próprio conhecimento. A pessoa natural, ela não acredita que a fé, o milagre vem por crer, por ouvir a palavra de Deus. E você crê. E por você crer hoje, você veio ativar a tua fé. Por você crer hoje, você veio buscar a resposta de Deus. E é no nome do Senhor Jesus Cristo, queira Satanás ou não, que a providência de Deus vai chegar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos o testemunho aqui hoje nesse altar. Não foi A, não foi B, não foi C. Foi a irmã que falou. Ela pagou aluguel durante um mês. Ela não foi atrás de juiz, ela não foi atrás de advogado, ela só permaneceu fiel com Deus, e Deus honrou ela, e hoje ela tem a sua casa, para a glória do nome de Deus, para a glória do nome de Deus, para a glória do nome dele. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Isso é fé. Isso é fé. Confiar na provisão de Deus. O Senhor coopera com a igreja, irmãos. No versículo 19 ele diz: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. O Senhor deu uma ordem para eles e falou: minha missão está cumprida, agora eu vou para junto do meu Pai. Mas ele não saiu do meio dos discípulos. Ele não abandonou os 11 discípulos. Veja bem, se os discípulos de Jesus, que teve o melhor mestre, não foi abandonados pelo Senhor Jesus Cristo, por que nós seríamos abandonados por Ele? Por que nós seríamos esquecidos por Ele? Não, irmão. Ele te escolheu e te chamou a dedo para fazer a diferença. Ele te escolheu e te chamou a dedo para viver milagre. Ele te chamou e escolheu a dedo para mostrar para você que Ele não te abandona. O Evangelho não é só palavras. O Evangelho não é só blá. O Evangelho é milagre de Deus. O Evangelho é cura. O Evangelho é restauração. O Evangelho é vida e vida com abundância. Mas para você viver esse milagre, para você ser alvo desse milagre, você tem que ser portador desse milagre. Deus, meus amados irmãos, Ele nos aplicou, meus amados irmãos, Ele nos chamou para uma vida cheia do Espírito Santo. Olha o que Ele diz no versículo 20: e eles, tendo partido, pregaram todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram eles. Ei, olha lá, eles pregaram por todas as partes e o Senhor Jesus estava cooperando com eles, e os sinais seguiram eles. Olha aqui para mim. O sinal te segue, meu querido. O sinal te segue. A minha irmã testemunhava para mim que quando nós fazíamos culto na casa da irmã Vani, ela ia lá e ali Deus abriu a porta para os filhos dela, e hoje os filhos estão até hoje na empresa, e ela está fiel com Deus, fiel na presença do Senhor. Porque mas a cidade estava cheia de serviço, tinha muitas oportunidades. Mas então por que eles estavam parados, presbítero Semar? Por que eles estavam desempregados, não paravam em lugar algum? E a partir daquele momento eles só não entraram, mas estão estáveis até hoje. Porque quando é bênção de Deus, não acrescenta dor. A bênção de Deus não acrescenta sofrimento. A bênção de Deus, meus amados irmãos, ela é alegre e é permanente. E é isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para a tua vida. É isso que Deus tem para a tua família. Meus amados irmãos, os sinais não é para glorificar os homens,
mas os sinais é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. O milagre não é para a glória do homem, o milagre é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus usa cada um aqui nesse altar, seja o pastor Elias, o presbítero Semária, a pastora Leia, missionária Cristiane, seja quem for, meu irmão, é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus me falou, Deus vai levantar pessoas nesse lugar, porque já passou da hora de nós passarmos para o próximo nível. Deus vai levantar pessoas aqui usadas por Deus, com a autoridade do Espírito Santo. Viu, missionária Glória? Essa autoridade que em Deus foi o Espírito Santo. Não te acovarda, marcha, caminha, porque Ele usa aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Não tente correr, apenas marche, que Deus vai derramar unção. Vai derramar poder, é pro nome dele. E ele continua agindo, meus irmãos, até hoje, no meio de nós. Vamos viver, eu quero te convidar a colocar sobre os seus pés. Eu quero te convidar a colocar sobre os seus pés agora que eu vi o horário. Eu quero orar, eu quero te abençoar. Eu quero orar para que nós venhamos viver uma fé ousada, uma fé cheia do Espírito Santo, uma fé poderosa e transformadora. Eu quero te convidar, meu querido, minha querida, para que possamos ser renovados, impactados pelo poder de Deus. Eu quero te convidar, meu amado, minha amada, para crer em milagres, para confiar em milagres. Os sinais acompanharão a sua vida, o seu ministério. Os sinais acompanharão sua família. Os sinais acompanharão por onde você passar, por onde você andar. Lembra, quem crê, meu irmão, não anda atrás de sinais, mas os sinais andam atrás de quem crê. Quem crê não anda atrás de sinais, mas os sinais andam com quem crê. Só quem crê, levanta as duas mãos lá em cima e dá uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Eu quero orar por você, eu quero abençoar você, eu quero profetizar. Foi pregoado, ó Deus, ó Deus amado, a palavra do Senhor, pode deixar, filha, a palavra do Senhor foi pregoada. O poder do Senhor, Pai amado, seja manifesto. O nome do Senhor, ó Deus, seja glorificado. Vai quebrando as cadeias, vai destruindo as muralhas, vai repreendendo, Pai amado, tudo aquilo que não provém do Senhor. Toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, de magia negra, toda oração contrária, toda arma, toda ferramenta forjada contra a vida do meu irmão, contra a vida da minha irmã, não prosperará. Quero eu profetizar, ó Deus, e declarar o tempo novo, o tempo do crescimento, o tempo do avivamento, o tempo do poder de Deus, o tempo do amor de Deus, o tempo da Shekinah, da porta aberta, o tempo da cura, o tempo do sobrenatural. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, derrama o teu poder, derrama a tua unção, abre as comportas do céu, coloca esse homem e essa mulher no centro do teu querer, no centro da tua vontade. Repreenda, Deus amado, toda oração contrária, toda arma, toda ferramenta forjada contra a tua vida não prosperará. Eu quero declarar e determinar um novo tempo, o tempo de ousadia, ousadia para pregar, ousadia para louvar, ousadia, Pai amado de Deus, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Abre as comportas do céu, fortaleça, resplandeça, ó Pai, age de forma sobrenatural, libera, Pai amado. O Senhor já nos deu poder, o Senhor já nos deu unção, o Senhor já nos deu Shekinah.